Olá, pessoal, bom dia. Hoje é o nosso segundo encontro para darmos continuidade no livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler, de Philippa Perry. Vamos continuar na página 25, Ruptura e Reparação. No início, né, na primeira leitura que nós fizemos, nós pudemos perceber um pouco como se dá essa questão do sofrimento dos pais, de reviver algumas situações, né, que eles já viveram no passado, no momento em que convivem com os filhos. Então, nós vemos diversos exemplos de como a convivência com os filhos desperta em nós sentimentos que já conhecíamos, como desamparo, insegurança, até desrespeito, violência, algum tipo de agressão. Isso pode vir ser despertado no momento em que os pais vivem com seus filhos. E aí a gente leu, né, o passado volta a nos assombrar e assombrar nossos filhos, que é justamente isso que eu estava falando. E agora a gente vai para a ruptura e reparação, de como funciona esse processo da gente entender que essas repetições acontecem e como decidir encerrar esses ciclos de repetição, tá bom? Então vamos lá. No mundo ideal, nós saberíamos como nos controlar e não expressar um sentimento de maneira inapropriada. Nunca gritaríamos com nossos filhos, nem os ameaçaríamos, nem os faríamos se sentir mal em relação a si mesmo em nenhum aspecto. Claro, não é realista pensar que seríamos capazes de fazer isso o tempo todo. E aí a autora traz novamente mais um exemplo. Veja o exemplo de Tai. Ela é psicoterapeuta experiente e ainda assim agiu com raiva, que foi o exemplo da semana retrasada, né, que nós lemos, que foi da menininha quando subiu no trepa-trepa e pediu ajuda da mãe. A mãe ficou totalmente descompensada e essa mãe era psicoterapeuta e mesmo assim ela não conseguiu separar um sentimento que era dela, da infância, com o sentimento de ter que ajudar a filha. Ela é uma psicoterapeuta experiente e ainda assim agiu com raiva, porque pensou que se tratava de um sentimento relacionado ao presente. No entanto, uma coisa que ela fez para amenizar a dor, e todos podemos aprender, se chama ruptura e reparação. As rupturas, os momentos em que nos desentendemos e que fazemos suposições erradas, em que magoamos alguém, são inevitáveis. Toda relação relevante, íntima e familiar vai ter. A ruptura em si não é tão importante, é a reparação que importa. Ou seja, o que a autora quer dizer com isso? É que existem sentimentos que serão despertados no convívio, não é, de pais e filhos, que são incontroláveis, que não tem como você escolher não sentir, não viver, porque aquilo simplesmente vai surgir. Só que o que mais importa é o que a gente vai fazer com isso. Você pode sim descompensar em algum momento, numa birra do seu filho ou em qualquer outra situação, mas o que é mais importante é a reparação, é o que você faz quando isso acontece. Para fazer reparações em relacionamentos, em primeiro lugar é preciso se esforçar para mudar as suas reações, ou seja, reconhecer seus gatilhos e usar esse conhecimento para reagir de uma outra forma. Ou, caso seus filhos tenham idade suficiente para entender, você pode usar palavras e pedir desculpas, como Tai fez com Emily. E aí é um ponto delicado, porque a maioria dos adultos não conseguem se colocar nessa posição de que também erra para os filhos, sabe? Muita gente acaba ocupando essa postura superior, de que são incapazes de errar, de que os erros vêm dos filhos e que os filhos, quando erram, precisam pedir desculpa, mas os pais, quando descompensam, não fazem o mesmo. E aí a gente precisa se lembrar, né, que no início do livro, a autora também trouxe a questão do exemplo, que mais do que falar é viver. Então os nossos filhos, eles aprendem muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Mesmo se só percebemos que agimos de maneira injusta com a criança, muito tempo depois do que aconteceu, você ainda assim pode falar onde errou,
Então, mesmo que passou semanas e você esteve com muita raiva dos seus filhos, você pode falar, olha, vamos conversar. Eu estou me sentindo mal, eu estava muito triste, eu estava com raiva, acabei descontando em você por determinados motivos e momentos. Isso faz com que a criança ali perceba, para além de pai ou mãe, de autoridade, como ser humano. E a criança vai se sentir segura de fazer o mesmo com você, de se expressar de uma forma mais clara sobre as suas próprias emoções. Voltando aqui. Ainda assim, pode falar onde errou. Pode ser muito importante para o seu filho, mesmo depois de adulto, quando os pais fazem uma reparação. Veja a ideia que Emily estava carregando. A menina acreditou que Tai, em algum nível, não estava nem aí para ela. Que alívio foi descobrir que sua mãe se importava, sim, e estava apenas um pouco perdida. Então existem crianças que crescem e se tornam adultas com essa percepção de que os pais não a amam, que ela não é importante, que tudo para os pais era mais importante, o trabalho, os amigos, a rotina que eles tinham. E isso não é verdade. Quando o pai e a mãe está disposto a falar sobre isso, mesmo que na vida adulta dos filhos, isso vai representar muito para aquela criança que foi ferida como uma libertação dessa culpa e carga emocional que a pessoa vai levando ao longo da vida. Uma mãe um dia me perguntou se não era perigoso pedir desculpas ao filho, mas eles não precisam que os pais estejam certos para se sentir seguros. Ela questionou. Não, as crianças precisam de pais sinceros e autênticos e não perfeitos. Pense em sua infância. Seus pais faziam você sentir algum mal-estar, alguma inadequação, ou mesmo alguma responsabilidade pelo mau humor deles? Se isso aconteceu com você, é facílimo tentar compensar sua sensação de inadequação, fazendo outra pessoa se sentir inadequada. E as vítimas disso, com muita frequência, são os nossos filhos. Então volte à sua infância e pense, se os seus pais te privavam de falar, né? Isso acontecia muito nos tempos mais antigos, né? Nos tempos dos nossos pais, por exemplo, de que a criança não podia falar nada durante a conversa de adultos, então tinha que ficar calada. Ou da criança expor alguma ideia e o pai e a mãe questionar, nossa, você está errado, você só fala besteira, nossa, que menina burra, que menino burro. Então, isso traz marcas. E a pessoa facilmente, na vida adulta, para se livrar dessa carga, lança para os filhos. Então, é muito comum a gente repetir isso com os nossos filhos e trazer aquele sentimento que nós tínhamos para uma outra pessoa, para que ele não pertença a nós mesmos. Os instintos de criança vão avisá-la quando não estamos em sintonia com ela ou com a situação. E se fingirmos estar, vamos enfraquecer esses instintos. Por exemplo, se fingirmos que nunca estamos errados, o resultado pode ser uma criança adaptável demais. Não apenas ao que você diz, mas ao que qualquer pessoa possa vir a dizer. Isso pode torná-la, por exemplo, mais vulnerável a pessoas mal intencionadas. O instinto é componente importante de habilidades como confiança, competência, inteligência e, por isso, é uma boa ideia não prejudicar nem deturpar os instintos do seu filho. Então, o que chega muito na clínica, né, quando é demanda de pais, é: ai, Janaína, meu filho é tão dependente emocional de mim. Ele não sabe tomar decisões nenhuma quando já adulto. Então, é irresponsável financeiramente, não consegue estabelecer relações saudáveis, não tem responsabilidade financeira. Tá, mas vamos olhar o passado. Qual foi a criança que você plantou nesse terreno? Lembra que a autora traz essa comparação de que os pais são o terreno e os filhos são a plantinha, são a muda, é a semente. Então, isso não significa que os pais são responsáveis pelo resultado dos seus filhos, mas que há um grande impacto no resultado
de acordo com a criação, porque crianças que têm liberdade de fala para se expressar, que são validadas afetivamente, emocionalmente e na palavra também, são adultos mais seguros, mais confiantes, mais responsáveis, mais tolerantes, o contrário de crianças que não tinham permissão de falar em casa, que o choro não era aceito, a palavra não era aceita, a birra não era acolhida, então se tornam adultos muito mais trabalhosos e difíceis de lidar. Vamos a outro exemplo, real, que a autora traz. Conheci Mark quando, por sugestão de sua esposa, Toni, ele foi a um seminário sobre criação de filhos, que ela estava ministrando, a autora. Na época, o filho deles, Toby, tinha por volta de 2 anos. Mark me contou que ele e a esposa haviam concordado em não ter filhos, mas aos 40 anos, Toni, que era a esposa de Mark, mudou de ideia. Depois de 1 ano tentando e mais 1 ano de fertilização in vitro, ela engravidou. E aí ela vai relatar a história. O Mark falando, considerando o trabalho que tivemos para chegar lá, no caso na gestação, me surpreende agora, quando me lembro, como minha ideia sobre a vida com o bebê era deturpada. Acho que a minha visão sobre ter filhos veio da televisão, em que o bebê ficava dormindo milagrosamente no berço e quase nunca chora. Quando Toby nasceu, a realidade de não ter mais nenhuma espontaneidade ou flexibilidade do tédio de um bebê, de um de nós ter que estar sempre cuidando dele o tempo todo, fez com que eu alternasse entre me sentir ressentido ou deprimido, ou as duas coisas. 2 anos depois, ainda não aproveito minha vida, e eu e Toni quase não conversamos sobre nada além do Toby. E se tento falar alguma coisa ou outro assunto, sempre volto a ele em questões de minutos. Sei que estou sendo egoísta, mas isso não me impede de me sentir pisando em ovos. Não me vejo mais vivendo com Toni e Toby por muito tempo, para ser sincero. Ou seja, ele estava pensando em uma separação, porque ele já estava cansado dessa vivência de estar se relacionando com a criança, do como a gente idealiza a função materna, a função paterna, inclusive o amor materno, que é uma questão que as mulheres vêm sendo colocadas nesse lugar de que ser mãe é um amor que preenche. Nossa, quem é que é mãe e vai ouvir essa live, essas leituras, e que nunca se pegou, ouvindo ou pensando de que o filho, quando nascesse, seria o maior amor da sua vida. Eu, por exemplo, na minha gestação, a minha primeira gestação, era muito fácil ouvir das pessoas de Janaína, quando você tiver o seu filho, você vai conhecer o maior amor do mundo. Então é como se a criança já carregasse esse peso, da responsabilidade de apresentar aos pais o maior amor do mundo. E aí, quando os pais começam a viver essa realidade de estarem debruçados sobre o filho, sobre uma criança que não consegue se limpar sozinho, não consegue comer sozinho, não consegue falar e dizer onde está doendo, e aí você precisa estar 24/48 ali debruçado sobre aquela criança, nutrindo-a afetivamente, emocionalmente, nas estruturas da casa, da comida, de não deixar faltar, você se depara com, cadê? Peraí, eu estava vivendo num mundo de fantasia, ninguém me contou que seria assim. Todo mundo me falou que ter um filho era muito bom, que eu conheceria o maior amor do mundo, só que isso não se apresenta no dia a dia. Então, para Mark, houve uma ruptura desse ideal do que é o amor do pai, o amor da mãe, e ele viu que, na verdade, cuidar de criança pode ser uma coisa muito chata, entediante, e que na medida em que eles vão crescendo, porque nessa fase o filho dele tinha 2 anos, então é uma fase onde a criança demanda muito mais atenção, porque ela está descobrindo o mundo. Então as trelas são mais intensas, a birra é mais intensa, a criança consegue perceber que existe um desejo nela também e que ela não é uma extensão dos seus pais, então ela começa a se ver como um indivíduo e precisa desse acolhimento,
dessa proteção para que ela possa se desenvolver. E isso para os pais pode ser muito ruim, pode ser muito chato, cansativo, enfadonho. Então, Mark já pensava em uma separação, por não conseguir lidar com aquela situação mesmo desejando muito aquele filho, porque já foi uma gestação tardia, eles já tinham mais de 40 anos. Então, a Philippa Perry pediu para que Mark contasse um pouco sobre a sua infância e prestem atenção no que ele relatou. Tudo o que ele conseguia dizer era que ele não estava muito interessado em explorar esse assunto comigo, pois tinha sido completamente normal. Como terapeuta, entendi essa falta de interesse como um sinal de que ele queria se distanciar dos seus primeiros anos de vida. Desconfiei que ser pai estava despertando nele sentimentos dos quais ele queria fugir. Perguntei a Mark o que normal queria dizer. E ele me contou que seu pai saiu de casa quando ele tinha 3 anos e que ao longo do tempo as visitas do pai foram ficando cada vez menos frequentes. Mark estava certo. Essa é mesmo a infância normal. Prestem atenção nas palavras. No entanto, isso não significa que o desaparecimento do pai não importasse para ele. Perguntei a Mark como ele se sentiu em relação ao abandono paterno, e ele não conseguia se lembrar. Sugeri que talvez fosse uma recordação dolorosa demais, e que talvez fosse mais fácil agir como seu pai e abandonar Tony e Toby, porque dessa forma não teria que destrancar suas próprias caixas de condições e emoções difíceis. Falei que achava importante que ele destrancasse e abrisse essa caixa, porque caso contrário não seria sensível às necessidades do seu filho e repassaria para Toby o que tinha vivido. Pela resposta que recebi, não deu para ter certeza de que ele havia entendido o que estava querendo dizer. Voltei a ver Mark 6 meses depois, em outro seminário. Ele me contou que vinha se sentindo deprimido e que, em vez de simplesmente ignorar, teria decidido começar a fazer terapia. Para sua surpresa, relatou que acabou chorando e gritando no consultório por ter sido abandonado pelo pai. Gente, vê como é tão tendencioso a repetição. Nesse exemplo, fica muito claro como a gente pode repetir esses danos que causaram, que os nossos pais causaram a nós mesmos com os nossos filhos. Então, nesse exemplo de Mark, ele estava agindo exatamente como o pai dele. Lidar com o filho dele ali, demandando atenção, fez com que nele movimentasse aquela criança que foi ferida, que necessitava ter tido essa assistência, esse acolhimento, esse amor. E aí volta a um exemplo que eu sempre trago, de que é muito difícil dar ao outro aquilo que a gente não tem. A conta não bate. Por isso é muito importante o acolhimento, a terapia para pais e mães que estão com dificuldades de lidar com essas emoções que são despertadas. Porque senão você vai traumatizar de novo uma outra criança, um outro indivíduo, nessa busca de completar esse vazio. Então, no caso de Mark, veja, em idades muito parecidas com a que ele viveu. Então, o filho dele tinha 2 anos de idade. Na fase em que o pai dele saiu de casa e abandonou a família, ele tinha 3 anos. E o processo estava bem próximo, né? Ele já estava pensando, cogitando na possibilidade de deixar a sua família. Então, não sei quantos anos e meses o filho dele tinha, mas que provavelmente ele iria, de fato, se ele não buscasse a terapia, ele iria repetir isso. E quando o filho fizesse 3 anos, ele também se retiraria daquela família. E aí tem a fala dele. A terapia me ajudou a colocar os sentimentos onde eles precisam estar, no abandono do meu pai, e não em pensar que simplesmente não fui feito para estar nesse relacionamento ou para ser pai. Não que eu não me sinta entediado, ou mesmo ressentido às vezes, mas sei que esse ressentimento pertence ao meu passado e não está relacionado a Toby, que é o filho dele. Consigo ver o motivo de toda a atenção que dedico a Toby agora.
é para fazer com que ele se sinta bem, não apenas agora, mas no futuro. Eu e Tony o estamos enchendo de amor. Se tudo der certo, isso vai fazer com que ele tenha amor para dar quando for mais velho, para se sentir valorizado. Eu não tenho relacionamento com meu pai. Sei que Toby está tendo comigo uma coisa que não tive com meu pai, que estamos criando uma base de uma ótima relação. Ver a razão do que estou fazendo transformou a maior parte do meu descontentamento em esperança e gratidão. Agora também me sinto mais próximo de Tony, que é a esposa dele. Estou mais interessado e mais presente com Toby agora. E isso liberou Tony para pensar em outras coisas além dele. Porque acaba que você vai nesse movimento, né, tão simbólico e representativo, e de trazer a reflexão de coisas que você já viveu, acaba que vocês, né, numa relação, num casamento, no namoro, né, quando tem filhos, o fato de você se distanciar da criança faz com que o outro tenha que ocupar também o seu lugar. Isso sobrecarrega. Então, isso não... como é que eu posso dizer? Isso explica, se vocês forem pesquisar, que os maiores índices de separação e divórcio acontecem no puerpério ou depois da chegada de um bebê. A maioria dos casamentos se rompem após o nascimento dos filhos, porque existe esse lugar, né, do vazio da criança que os pais foram para a vivência dos pais que eles estão sendo com os próprios filhos. Então, pela sobrecarga, assim como Mark também idealizou sair da família, existem muitos homens que fazem isso, né? E a maioria dos casos são homens que se retiram. E o abandono paterno é uma coisa muito, muito simbólica para homens, principalmente, porque existe essa tendência da repetição por não conseguir lidar ou falar sobre isso. A gente precisa se lembrar sempre que estamos vivendo em uma sociedade onde os homens não se possibilitam viver esse lugar de falta, né? Os homens têm esse ideal de que são mais frios e que não podem demonstrar desconforto, tristeza, instabilidades. Então, para você não se mostrar vulnerável, nada melhor do que você se retirar de um relacionamento, assim como Mark idealizou. Só que ele reparou essa ruptura emocional que ele teve com Toby, seu desejo de abandoná-lo, olhando para o seu passado, a fim de entender o que estava acontecendo no presente. Dessa forma, ele conseguiu mudar sua atitude em relação ao filho. Era como se não conseguisse liberar o amor antes de se libertar do sofrimento. E aí a gente vai para o tópico reparar o passado. Um tempo atrás, uma futura mãe me perguntou qual seria a minha principal sugestão para a paz de primeira viagem. Falei que, qualquer que seja a idade do filho, é possível que eles façam você se lembrar fisicamente das emoções que sentia quando estava no estágio parecido do seu desenvolvimento. E ela ficou olhando para mim um pouco perplexa. Cerca de um ano depois, com o bebê engatinhando aos seus pés, a mesma mãe falou que não tinha entendido o que eu quis dizer naquela época, mas não esqueceu do que conversamos. E quando assumia o novo papel, essas palavras tinham começado a fazer muito sentido e a ajudado a entender seu filho também. Você pode não se lembrar conscientemente de sua vida como bebê, mas em outros níveis sim, e ter filhos serve como uma recordação constante disso. É comum os pais se afastarem do filho em uma idade muito parecida com a idade em que os seus próprios pais deixaram de estar presentes em sua vida. Gente, isso aqui é muito importante. Lembra do Mark, que aos 3 anos ele foi abandonado pelo pai, o pai foi embora, deixou ele sozinho com a mãe, e aí ele quis repetir isso com o filho em uma idade muito parecida. A gente precisa estar atento às emoções em que as crianças estão despertando em nós. Então, exemplo, existem adultos que não conseguem lidar com o choro de um recém-nascido. E aí talvez esse sentimento de incômodo, repulsa, porque com certeza você conhece algum adulto que detesta, faça tudo, mas não coloque uma criança com birra ou chorando ao lado dele.
A probabilidade dessa pessoa ter sido uma criança que chorou muito durante a infância, que fazia muita birra, que era uma criança muito vulnerável emocionalmente, é altíssima. E que os pais a trataram com o mesmo desprezo que ela trata as crianças atualmente. E aí, vamos lá. É comum os pais se afastarem dos filhos em uma idade muito parecida à que seus próprios pais deixaram de estar presentes em sua vida. Ou então, os pais vão querer se distanciar emocionalmente dos filhos quando tiverem a mesma idade em que eles se sentiam sozinhos. Mark é um exemplo clássico de alguém que não queria encarar os sentimentos que o filho despertava nele. Talvez você queira fugir desses sentimentos e dos seus filhos também. Mas se fizer isso, vai apenas passar adiante o seu sofrimento. Haverá muitas coisas boas que você vai transmitir também. Todo amor que recebeu, ou não. Eu acrescento esse ou não, a autora não coloca, tá? Mas que não pode ser deixado como herança é o medo, o ódio, a solidão e o rancor. Em determinados momentos, sentimos emoções desagradáveis em relação aos nossos filhos, assim como às vezes pode acontecer em relação a cônjuge, pais, amigos ou até nós mesmos. Se admitir isso, vai ser menos... Eita! Vamos lá. Se admitir isso, vai ser menos provável que você puna essa pessoa inconscientemente pelo sentimento que ela lhe desperta. Se, assim como Mark, você perceber que sua aversão à vida familiar se deve a um sentimento de exclusão, a explicação pode ser um certo isolamento na infância ou a sensação de não ter sido relevante na vida de um ou de ambos os pais. Às vezes, esse ressentimento pode tomar uma forma de um aparente tédio ou falta de conexão com os filhos. Alguns pais acham que eu estou exagerando quando uso a palavra abandono e ressentimento. Não tenho ressentimento em relação aos meus filhos, eles dizem. Às vezes só quero ficar sozinha e em paz, mas amo todos eles. Eu vejo o abandono como um espectro. No extremo mais grave, já o abandono real, de se afastar fisicamente de toda a vida do seu filho, como o pai de Mark fez, mas também considero o abandono afastar-se de uma criança que pede sua atenção e não a ouvir direito quando, por exemplo, tenta mostrar um desenho. O que é, de um determinado nível, uma tentativa de mostrar para você quem ela é. Às vezes, existe uma dificuldade, dos pais perceberem que estão se isolando dos filhos. E geralmente isso acontece em um momento em que a criança está solicitando essa atenção. Exemplo, uma das formas mais ágeis que os pais podem lidar com a birra é estando presente com os filhos. Porque é muito mais fácil a criança chamar a atenção dos pais com algo negativo. Porque às vezes a criança está acostumada a não ser ouvida, a não ser vista enquanto fazem acertos. Lembra que existem muitos pais que são incapazes de elogiar, de pedir desculpa, de demonstrar afeto, porque eles não tiveram isso. Então é mais fácil repetir do que reparar e dar ao outro aquilo que você não teve. Isso é amor, dar o que não se tem. Então é muito mais fácil você se isolar quando a criança está com uma birra, ou queixosa, ou chorando. Tem pais que precisam se retirar, respirar, se isolar, deixa o filho lá chorando um tempo, e depois que se acalma, vai. E aí você abandona o seu filho na hora que ele mais precisa, que é no momento de acolhimento, de validação, de entender o que é que ele está se passando. Então, a criança vai se formando como um ser ali, que a angústia dela não vale o tempo, não vale o esforço. E aí o que acontece é que isso vai sendo alimentado na infância, e aí chega a adolescência e a vida adulta, os pais querem solicitar algo que nunca foi plantado. Lembra? Você é o solo, o seu filho é a semente. Então, muito do que ele será depende também de você. E vamos embora, vamos continuar. Deixa eu ver onde eu parei. Sim.
do desenho, né? Que a criança, na verdade, está tentando mostrar quem ela é. Esse sentimento de querer afastar os filhos, de querer que eles durmam muito e que brinquem de maneira independente antes de estarem preparados para isso, só para não ocuparem o seu tempo, pode surgir quando você tenta não sentir o que eles sentem, por se tratar de um lembrete muito doloroso da sua própria infância. Então, se você não teve isso, é muito difícil você estar disponível para o seu filho no momento em que ele precisa, porque isso te faz lembrar que você não teve. Então, acaba sendo meio egoísta. Se eu não tive e não morri, então ele também não vai morrer. Será que tu não já ouviu isso? Nunca tive isso e nunca morri. É, infeliz, mas tu sofreu também, né? Porque tu não teve. Por isso, você não consegue suprir as necessidades dele. É verdade que tentamos nos convencer, que afastamos os nossos filhos porque queremos desfrutar mais dos nossos interesses da vida, como trabalho, amigos, Netflix. Mas nós somos adultos nesse caso. Sabemos que esse estágio carente é apenas isso, um estágio, vai passar. Vai chegar um momento em que teu filho não vai precisar da tua ajuda para tomar banho, que não vai precisar da tua ajuda para se limpar, para se vestir, para comer, para pagar as contas. Mas no momento é contigo, é você que precisa fazer isso. E é por um curto período, então sossega, vai passar. Se tá difícil, busca terapia. Gente, é uma resistência tão grande das pessoas buscarem ajuda e preferir a certeza do incômodo que eles carregam durante a vida, só para não entrar em contato com essas questões que são tão conflitantes. Porque a mudança exige responsabilidade e a maioria dos adultos são crianças feridas que cresceram. Sabe aquela música do São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer, que é de Legião Urbana? Pais e filhos, é exatamente isso. Os seus pais são crianças crescidas, que também são traumatizadas. E você, que é pai hoje, também é uma criança crescida, cheia de traumas. Então vá para a terapia se está difícil de lidar com as angústias e a demanda dos seus filhos. Mas se foi ruim para você, não faça com que seja ruim para o seu filho, só para validar aquilo que você viveu. Tá bom? É difícil encarar isso. Impedir que a maneira como fomos tratados seja passada para a próxima geração. Precisamos observar como nos sentimos, depois refletir sobre isso. Em vez de reagir com base em emoção, que não entendemos direito, a admitir as vontades menos aceitáveis de querer agir. No caso de Mark, por exemplo, fugindo, também pode trazer sentimentos de vergonha. Quando isso acontece, tendemos a entrar na defensiva para não nos defrontarmos com esse sentimento. Se fizermos isso, não mudamos nada e passamos nossa disfunção para a geração seguinte. Por isso que hoje você vê pessoas tão difíceis de lidar, sabe? Aquele colega de trabalho que é chato, que não ouve opinião. São homens que são terríveis, que matam mulheres porque não conseguem ouvir um não, porque foram crianças, em sua maioria, que foram deixadas de lado, que não foram validadas ou que foram validadas demais, porque ou é 8 ou é 80, ou você dá tudo ou você não dá nada. Vamos encontrar um limite aí, ó, para que a nossa geração não sofra tanto, para que a geração dos seus filhos não precisem passar pelo mesmo que você passou. Porque não é porque você passou e sobreviveu que está certo, não. A gente pode reparar esses danos, reduzir essa aversão que nós temos às crianças, aos adolescentes. Essa questão de que todo adolescente é muito difícil, de que lidar com adolescente é chato. É porque você foi um adolescente difícil, entende? O problema sempre são os outros, né? Aí fica mais fácil assim também. Então vamos lá, vamos continuar. Quando isso acontece, tendemos a entrar na defensiva para não nos defrontarmos com esse sentimento. Se fizermos isso, não mudamos em nada e passamos essa disfunção para a geração seguinte. Mas a vergonha não mata. Quando nos damos conta do que está acontecendo, podemos transformar nossa vergonha em orgulho, porque notamos como nos sentimos
compelidos a agir e a tornarmos conscientes do que precisamos mudar. O que realmente importa é estar à vontade com seus filhos e fazer com que eles se sintam seguros e saibam que você também quer estar com eles. Não é só missa de corpo presente, é participar, é olho no olho, é abraço, é cheiro, é beijo. As palavras que usamos são a parte pequena disso. A parte maior é demonstrada com o nosso afeto, o nosso toque, nossa disposição e respeito que demonstramos para os sentimentos, sua pessoa, suas opiniões, sua interpretação do mundo. Em outras palavras, precisamos mostrar o amor que sentimos por eles quando estão acordados, não apenas quando eles estão dormindo e quietinhos. E aí eu digo por experiência própria. É muito bom, é muito gostoso você olhar seu filhinho lá dormindo, um anjinho ali, tranquilo, que não tem boleto, nem conta para pagar, que não tem preocupação, que não precisa lidar com adultos chatos, difíceis. Está ali dormindo tranquilo, porque ele sabe que as contas é o pai e a mãe que vai pagar. E aí é muito fácil você olhar para a criança quando ela está muito quietinha e falar: ai, eu amo tanto você, não consigo viver sem você. Ô, filha, me perdoa por eu ter gritado com você, por ter batido em você, mas o menino está dormindo. Por que não demonstrar isso enquanto ele está acordado também? Sabe? Se você sempre se pega desejando umas férias de seus filhos, provavelmente precisa, na verdade, de umas férias dos sentimentos que eles despertam em você. Para que esses sentimentos assumam o controle, observe com compaixão suas lembranças de como era ser criança. Depois de conseguir fazer isso, você vai conseguir se identificar com a necessidade e o desejo de que seus filhos sentem de estar com você. É importante, claro, conseguir de vez em quando uma babá e praticar alguma atividade de adulto, mas preste atenção se o sentimento de querer uma pausa for excessivo e persistir na maior parte do tempo. Depois tente lembrar de como se sentia quando tinha a idade do seu filho, na idade que o seu filho tem agora. Ou seja, a autora, ela não está dizendo: agora que você é pai, que você é mãe, que você assumiu essa responsabilidade, acabou tua vida. Não trabalhe, não saia com os amigos, não faça uma atividade física, não tenha um hobby, não pratique nada. Não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que a gente precisa observar se esse desejo de estarmos fora de casa, de fazer uma atividade física, de trabalhar, de estudar, é um desejo genuíno de querer fazer isso por você, ou se isso é uma desculpa para você estar fora de casa, para não resolver o BO dos meninos, entende? É isso que ela está falando. E aí ela finaliza com exercício. Façam isso. Pega a caneta, pega papel, tá na hora da atividade. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Pronto. Exercício. Olhe para trás com compaixão. Eu quero que vocês se perguntem qual comportamento de seus filhos despertam as reações mais negativas em vocês. Então vamos lá. Se Débora falou que não tem filho, mas você pode fazer isso, Débora, com qualquer criança ou adolescente que você conviva. Não existe, gente, uma pessoa que não foi em momento algum movida pelaquela crítica. Ai, que criança chata, meu Deus do céu. Quando você tá no mercado e o menino se joga no chão, às vezes esse menino é teu. Se joga no chão e abre as embalagens dos pacotes de bolacha, de sabonete. E aí você fica, misericórdia, que eu numa situação dessa já tinha descido o cacete. Escreve isso. Eu fico enfurecida quando uma criança não obedece os pais. Eu fico com raiva quando um adolescente trata os pais com desprezo, xinga, bate, enfim. Vai anotando isso. Quais são os comportamentos dos seus filhos ou dos filhos dos outros que despertam em você reações negativas? E o que aconteceria com você quando criança se você fizesse esse mesmo comportamento? Então, exemplo. Eu não suporto ver uma criança no mercado abrindo as embalagens. Aí eu penso, eita, que se fosse eu, no tempo que eu era criança, maninha e painho ia cantar o cinto nas minhas costas.
ia ser a Havaiana bem no meio da minha cara. Entende? Isso é um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Então, tentem despertar essas lembranças, tá? Eu não suporto ver uma criança chorando hoje. Se fosse no meu tempo, quando criança, e eu estivesse fazendo isso, o que é que aconteceria comigo? Pense sobre isso. Escreva e pense sobre isso. E aí, outro exercício, mensagens de suas memórias. Feche os olhos. Vocês podem fechar os olhos agora, todo mundo fecha o olho. Lembre de suas lembranças mais antigas. Qual a tua memória mais antiga hoje? Vamos pensar aí. Pode ser apenas uma imagem, um sentimento, pode haver uma história. Qual é a emoção mais predominante da sua memória? Para muitas pessoas é o medo, angústia, tristeza, abandono. Que relevância consegue extrair dessa recordação para determinar quem você é agora? Vocês estão conseguindo compreender? Fecha o olho. Pensa sobre a tua memória mais antiga que você tem na mente. Qual é o sentimento que você tinha nessa memória? Se você lembra de um momento em que você estava andando de bicicleta na rua e você caiu. Qual era o sentimento que você teve nesse momento? Felicidade e depois medo. Medo porque eu caí e se eu chegasse em casa eu ia apanhar de novo porque eu quebrei a bicicleta. Vamos lá, vão pensando. Que relevância você consegue extrair dessa recordação para determinar quem você é agora? Como isso influencia a maneira como você cria os seus filhos ou a maneira que você reage a crianças e adolescentes de terceiros, tá? Caso vocês não tenham filho. Lembre-se, se algo vier à tona nesse exercício, como um medo de passar vergonha, capaz de levar você a fazer de tudo para não admitir um erro, talvez, à custa do bem-estar dos seus filhos, tenha um orgulho por ser detectado isso. Em vez de sentir que não vai suportar a vergonha ou ficar na defensiva e continuar com o mesmo comportamento de sempre diante desse sentimento. Ou seja, pensem sobre esses sentimentos que vão ser despertados. Esse livro tem muitos exercícios. A cada capítulo, a cada tópico, ela joga esse exercício, porque a gente precisa pensar sobre os nossos sentimentos, meu povo. A maioria das pessoas consegue nomear muito bem o sentimento dos outros. Fala, eita, que fulano é muito difícil, uma pessoa chata, gosta de impor as coisas o tempo todo. Tá, e você é quem, cocadinha? De sal. Hoje eu tô sendo mais leve, gente, porque eu sei que o conteúdo é pesado. Então não adianta eu ficar usando uma linguagem robusta para deixar vocês fadados. Não. O conteúdo em si já é pesado, porque é falar sobre as nossas angústias, as nossas dores. Mas é necessário a gente fazer isso, porque a gente consegue muito bem falar da vida dos outros, falar do sentimento dos outros, culpar o outro, mas a gente não consegue refletir sobre as nossas próprias emoções. Por isso que nas entrevistas de emprego, quando chega aquele momento do avaliador, né, da pessoa que está fazendo a seleção, falar, fale sobre você, aí você fica, eita, eu sou empático, eu gosto de trabalhar em equipe, eu sou uma pessoa pontual, responsável, tá? Isso aí são formas de você estabelecer relações com as pessoas. Mas quem é você? O que é que você gosta de fazer? Quais são os teus pontos fortes e fracos? As pessoas não sabem responder porque a gente não se conhece. Então é necessário esses exercícios, tá bom? Agora esse, eu acredito que é o último. Não, é o penúltimo tópico. Tá acabando já, viu? Como falar com nós mesmos? Como eu disse no início dessa sessão, as crianças fazem o que fazemos e não o que falamos. Então, se você tiver o hábito de se cobrar demais e se repreender, é possível que seus filhos adotem esse mesmo comportamento prejudicial. Uma das minhas lembranças mais antigas é da minha mãe se olhando no espelho e se enchendo de defeitos. Quando anos depois eu fiz exatamente a mesma coisa na frente da minha filha. No caso, ela fala aqui da minha sempre atenta filha adolescente. E ela me disse que não gostava quando eu fazia isso. E ao escutá-la, lembrei que eu também não gostava. No caso, quando ela era criança. Nossos padrões de personalidade e comportamentos herdados costumam ficar aparentes na maneira como conversamos com nós mesmos
em especial na nossa voz crítica interior. Quase todos temos na cabeça um tipo de monólogo ou comentário contínuo, com que estamos tão acostumados que sequer prestamos muita atenção. Aquela vozinha interior que você fica, eita, poxa, sou muito burra, eu errei nesse negócio. Poxa, esqueci de colocar o sal na comida. Eita, queimei não sei o que, quebrei tal coisa. Eita, como eu sou irresponsável, me atrasei. Aquela vozinha que na maioria das vezes é crítica. Cuidado, tá? Para também não ser uma alucinação auditiva e ser necessidade de CAPS. Vamos prestar atenção, que nem toda voz na cabeça é consciência. Então vamos lá. Essa voz pode ser um crítico interno severo. Talvez você se diga coisas como: é por isso que ninguém gosta de mim. Não dá para confiar em ninguém. Sou um caso perdido. Nunca consigo ser bom o bastante. É melhor desistir de uma vez. Não sei fazer nada direito. Nunca vou perder peso. Não presto para nada. Essas vozes críticas que a gente tem, né, da nossa própria cabeça, da nossa própria consciência. Tenha cuidado com essa conversa interior, porque não apenas vai servir como um guia importante para a sua vida, como também vai ter impacto na vida dos seus filhos, influenciando a forma como julgam a si mesmo e aos outros. Além de ensinar seus filhos a fazer julgamentos prejudiciais, essa voz interna negativa ainda encontra maneiras de exacerbar tristezas, derrubar a nossa confiança e nos incutir um sentimento de inadequação generalizado. E há outro bom motivo para prestarmos atenção em como falamos de nós mesmos. Ao que tudo indica, passamos nossas vozes internas para os nossos filhos, assim como os nossos hábitos visíveis. Se você quer que seus filhos tenham capacidade de ser felizes, uma coisa que pode atrapalhar muito é a sua autocrítica. São nossas experiências da infância que nos transformam em adultos. É a principal maneira como o ser humano se desenvolve, mas não é fácil deixá-las de lado. Pode ser difícil calar essa voz crítica interior. Porém, o que você pode fazer é notar quando está fazendo isso e se parabenizar por prestar atenção a essa questão, a esse ponto. E aí, mais um exemplo. Elaine é mãe de 2 filhos e trabalha como assistente em uma galeria de arte. Ela tem consciência de sua voz interior negativa. E aí Elaine fala: normalmente a questão é fracasso. Que eu não deveria tentar algo porque não vai dar certo. Vou me sair mal, vou passar vergonha. Então me convenço a não fazer as coisas. Depois me critico por não ser mais aventureira e não me esforçar. Digo a mim mesma que não insisto nas coisas, que sou superficial, que não tenho nenhum interesse em experiência real em nada. Só de falar isso para você agora, consigo ouvir a voz na minha cabeça dizendo: é isso mesmo, é tudo verdade. Eu me sinto culpada quando me pergunto de quem essa voz pode ter vindo, porque amo muito a minha mãe. Eu sempre soube que ela me ama. Sempre me senti amada, mas a minha mãe se preocupa muito. Nunca se valorizou. Tem muita negatividade. Ela pega pesado em relação a si mesma desde sempre. Nunca consegue aceitar um elogio. Se eu falo: que lasanha deliciosa, ela responde: sem sabor, queijo demais. De alguma forma, ela passou adiante essa energia não tão boa para mim e para minhas irmãs. Ficamos remoendo os nossos fracassos e usamos para provar que não somos capazes e que é melhor nem perder tempo tentando dizer o contrário. Uma vez tirei uma nota B em francês e parecia o fim do mundo. Minha mãe tenta ser positiva, mas isso acaba sendo diminuído pelos comentários impensados. Na prova final do meu vestido de noiva, preste atenção, gente, esse exemplo aqui foi muito bom. Elaine conta, né, que na prova final do vestido de noiva dela, ela saiu do provador e a mãe mordeu o lábio. Pareceu preocupada e disse: sim, no dia com as flores e o véu e tudo mais vai ficar bom. Imagina, você na última prova do teu vestido de noiva, com tua mãe lá esperando pra te dar um apoio, né, Ô, gente, que tristeza, eu tô rindo, mas o negócio é sério. Aí a mãe, você percebe, a sua mãe mordendo o lábio aí. Talvez com as flores, o véu, a maquiagem, o cabelo pronto, vai ficar bom. Com a ornamentação, com tudo, vai ficar bom.
De forma inconsciente, a ansiedade e a insegurança dela podem derrubar as pessoas ao redor. Apesar de uma voz crítica interior torturante, Elaine disse que a mãe também acertou em muitas coisas. E longe de mim demonizá-la, mas assim como a maioria de nós, parecia não dar atenção à maneira de como falava consigo mesma, e em especial a sua autocrítica excessiva poderia ser transmitida para sua filha. Ou seja, nesse caso, a mãe de Elaine não falou nada prejudicial para ela, de que ela era feia, de que ela era burra. Quando ela tirou um B, a mãe apoiou. Só que o fato dela ver a mãe se tratando com uma forma tão dura, a criança vai estabelecendo uma crença de que, caramba, se ela se cobra tanto, é porque ela espera muito mais de mim. Se a minha mãe se olha no espelho e diz, eita, olha, tô toda gorda, poxa, ai, eu não consigo perder peso, ai, como eu tô feia, cheia de marcas. A criança olha aquilo ali e fala, caramba, se ela não tá satisfeita com ela, imagina comigo. E quando eu tiver falhas, entende? Isso vai estabelecendo uma relação difícil com a criança, porque ela olha para a mãe, ou olha para o pai e o vê inseguro. E a criança, em algumas fases da infância, se vê como uma extensão ou como causadora desse comportamento nos pais. Então, exemplo, a mãe se olha no espelho e fala, eita, como eu tô gorda, que não sei o que, ai, a gravidez, depois que eu tive filho, eu me acabei. A criança fica, caramba, eu só fiz desgraça pra minha família. A minha mãe como tá, acabei com o corpo dela, acabei com a vida dela, ela não pode trabalhar. Sabe aqueles pais que falam, depois que eu fui mãe ou depois que eu fui pai, eu tive que parar a minha carreira, parei de estudar. Os filhos vão recebendo uma carga emocional tão grande de terem atrapalhado a vida dos pais. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, você é pai, é mãe e tem desejo de fazer uma faculdade, faça. Faça dentro das suas condições. Se teu filho é muito pequenininho, mas vá se preparando. Vai chegar a hora que ele vai poder ir para a escola, para uma creche, enfim. A sua vida vai voltar a ser mais livre, né? Com o tempo, você vai ter um tempinho a mais para você, mas não deixem de fazer com a desculpa de eu não faço porque eu tenho filho. Eu não faço porque não tenho com quem deixar meus filhos. Sabe? Porque a criança vai levando isso como um impedimento. Elas se veem como um impedimento dos pais serem outra coisa. De serem autênticos, de serem livres. Então a criança se vê como um fardo. E aí, vamos lá. Quando você nota como fala com seus filhos, isso lhe dá mais escolha de como escutar essa voz interior. Foi assim que Elaine aprendeu a lidar com a sua voz interior crítica. E aí Elaine disse, estou decidida a não passar isso para os meus filhos. Não quero que eles tenham medo do fracasso. Isso é muito desanimador. Eu costumava discutir com a voz e dizia, e sempre perdia. E também isso exigia muita energia e atenção. Recentemente aprendi que a melhor maneira é não dar bola para a voz. Eu quase a trato como um colega difícil do trabalho, dizendo, bom, é sua opinião e é um direito seu. Porque às vezes a gente fica, ai não, aí a voz vem, você é burra, aí você fica, não sou burra não, eu sou uma pessoa inteligente, veja só o tanto de coisa que eu consegui. Você cansa, chega uma hora que você esgota e essa voz, ela sempre vai voltar para sua cabeça, para sua mente, com uma crítica, porque ela não vai mudar, simplesmente não vai mudar. Então a melhor forma de lidar com isso é não dando atenção. E como a Elaine disse, né? Como um colega chato, tá. É a sua opinião, tá? Continua falando com minha mãe. Vou seguir minha vida. Tento fazer as coisas que essa voz crítica Tento fazer as coisas que essa voz critica dentro em mim, que eu não sou capaz de fazer. E me obrigo a enfrentar os meus medos para não desestimular meus filhos, mas mostrar a eles que errar não é tão ruim assim. Voltei a pintar, apesar da voz me dizer para desistir. Em vez de julgar o que produzo, estou aprendendo a entender do que gosto naquilo e quais as partes da pintura que me agradam. Um efeito colateral inesperado foi a confiança maior, não apenas em relação à pintura, mas à vida em geral. Se organizarmos o que Elaine está fazendo em um processo, vai ficar assim. Primeiro passo. Reconheça a voz. Segundo,
Não dê bola nem discuta com ela. Em vez disso, trate-a como uma presença indesejada, ouvindo o que ela disser, mas sem lhe dar razão. Pensando, por exemplo, você tem direito à sua opinião. Terceiro passo, amplie sua zona de conforto. Fazer aquilo que sua voz critica e diz que você não consegue, né? No caso, você fazer aquilo que ela fala que você não vai conseguir fazer. Isso vai aumentar a sua confiança. Isso é uma coisa concreta de que você pode se lembrar quando começar a duvidar de si. Saber dos riscos de passar a sua voz crítica interior para os seus filhos, isso vai lhe dar um incentivo a mais para se manter consciente a respeito dessa questão. Pega lápis e caneta, mais um exercício. O exercício revele a sua voz crítica interior. Mantenha um lápis e um caderno à mão e anote todos os pensamentos autocríticos que você tiver ao longo do dia. Você se recorda de ter ouvido outras pessoas articularem essas mesmas críticas em relação a si mesma no passado? Então, exemplo, se você não tiver um caderno, bota no celular, porque todo mundo está andando com o celular na mão. Fiquem pensando, gente, agora. Quais são as vozes críticas que vocês carregam na mente de vocês? De tipo, eu sou um fracasso. Anota lá, eu sou um fracasso. Por que você acha que você é um fracasso? Onde foi que você fracassou? Alguém já te disse que você não ia conseguir nada na vida? Que você era um fracassado, uma fracassada? Se sim, quem foi? Em que momento foi? Se a tua voz crítica diz que você nunca vai perder peso, coloque lá, eu nunca vou perder peso. Por que você nunca vai perder peso? O que foi que aconteceu? Quantas vezes você já se propôs a perder peso, a fazer alguma atividade física, ou alguma dieta, enfim, e não deu certo? Quem foi a primeira pessoa e quantas vezes você já foi criticado pelo seu corpo, pelo seu sobrepeso, pela forma como você se veste, se alimenta, enfim. São exemplos que eu estou dando, mas vocês expandem aí em relação à experiência de vocês. Coloque qual é a voz crítica, o porquê você pensa isso e quando isso se estabeleceu na tua vida. Quem foi a pessoa que te falou pela primeira vez, como foi que você começou a pensar sobre isso, tá bom? Pense em algo que você queria fazer e nos passos que precisa dar para chegar lá. Agora, repare como fala sobre isso dentro da sua cabeça. Exemplo, quero fazer uma faculdade. E aí você coloca lá o objetivo, chegar na faculdade, quero me matricular em um curso. O que você precisa fazer para chegar lá? Preciso ter o valor da mensalidade, ou preciso estudar para o vestibular, ou preciso, enfim, arrumar um emprego para poder bancar o curso e os estudos. E depois repare como você fala sobre isso dentro da sua cabeça. Você está falando algo para refrear, ou seja, para parar. Você está colocando dificuldades para você não chegar a alcançar esse objetivo. Ou essa voz faz você se lembrar de uma outra pessoa. Isso te remete, essa voz te remete a alguém que te falou isso, alguém falou que você não é capaz de conseguir, de fazer. E aí você vai escrevendo tudo isso. Isso é uma atividade diária, tá? Para vocês fazerem. E aí é o último tópico. Só faltam... Cadê? 2 páginas, está acabando. Bons pais, maus pais. A desvantagem do julgamento. Somente o fato de estar lendo isso, ou estar participando aqui, ou assistir esse vídeo, já revela que você quer criar o seu filho da melhor maneira possível. Uma coisa que impede isso é o julgamento, tanto em relação a si como aos outros. Minha preocupação é a forma como nos julgamos como pais. Rótulos como bom pai, mau pai não ajudam porque giram em torno de extremos. Ou você é 8 ou você é 80. Ou você é bom ou você é péssimo. Então, esses rótulos não são importantes. Não são necessários, tá? É impossível estar em perfeita sintonia com os nossos filhos o tempo todo. E mesmo algumas boas intenções podem ter consequências prejudiciais. Mas não queremos ser julgados como maus pais quando cometemos erros. E isso acontece com todos. Querer evitar esses rótulos nos faz fingir que não os cometemos. Em parte por causa da existência desse rótulo de boa mãe ou mau pai, ou bom pai, mau mãe, vice-versa. Para evitar a humilhação de estar em um papel negativo,
ficamos na defensiva em relação a tudo que possa revelar um erro nosso. Isso nos leva a não analisar nem observar os aspectos em que estamos fora de sintonia com os nossos filhos ou negligenciando suas necessidades emocionais. Não pensamos em como melhorar nossa relação com eles. Da mesma forma, também podemos usar as coisas certas que fazemos para esconder as erradas, e assim podemos nos vincular à identidade de boa mãe ou bom pai. Exemplo: você descompensou, brigou com teu filho, você bateu nele, você quebrou o celular do menino. E aí você fala, eu fiz isso, mas também eu faço tanto por ele e eu me mato de trabalhar. Eu trabalho igual um cachorro, trabalho igual uma cachorra e o menino faz isso, sabe? Para compensar, você faz isso, mas você justifica algo muito bom que você fez para compensar aquela falta, o fato de você ter descompensado. E a dificuldade que você tem de assumir o seu erro, de caramba, eu peguei pesado, não era para ter feito assim. Vou pedir desculpa, vou voltar atrás, vou tentar corrigir. O medo de enfrentar eventuais equívocos também não ajuda em nada os nossos filhos. Os erros, fingir que os sentimentos dos nossos filhos não têm valor, ou que quer que estejamos fazendo de errado, possam a importar muito, muito menos, quando mudamos o nosso comportamento e reparamos as rupturas na relação. Porém, não temos como corrigir nada se tivermos vergonha demais para admitir os nossos erros. E esse rótulo de mal aumenta ainda mais essa vergonha. Vamos deixar de lado o bom e o mal como atributos para sermos pais e mães. Ninguém é inteiramente santo ou pecador. Um pai rabugento e sincero, normalmente descrito como mal, pode ser melhor do que um pai frustrado, rancoroso, escondendo atrás de uma fachada de doçura melosa. E não para por aí. Assim como não deveríamos nos julgar, devemos tentar não julgar os nossos filhos, dar uma certa satisfação, colocar algo em uma caixa e rotular, e esquecer. Mas isso não faz bem para nós e muito menos para a pessoa dentro da caixa. Não ajuda em nada a julgar um filho como bom ou mal, nem o julgar pelo que quer que seja, porque é difícil crescer com a restrição de um rótulo. A criança quietinha, eita que esse menino é muito quietinho. A criança desajeitada, a criança barulhenta, a criança medrosa, porque você está colocando ali uma marca, ela só é conhecida por aquilo ali. E muitos adultos crescem com esses rótulos do quietinho. Esse menino é muito bonzinho, nunca me deu trabalho, rapaz. Aí você cresce com aquela sobrecarga da função de permanecer nesse lugar, e aí se você passa por algum problema, você não pode contar para a pessoa, porque você é o filho quietinho que não deu trabalho. Então, como eu vou dizer para os meus pais que eu estou enfrentando uma depressão, se eu sou o filho quietinho que nunca dei trabalho na vida dos meus pais? Não sobra espaço para ser falho, não sobra espaço para a criança chegar lá e mostrar os caquinhos dela que quebrou e você conseguir consertar junto com ele ou não. Se é uma criança desajeitada, se você só espera que seu filho seja aquilo ali, é aquilo que ele vai ser. Se é o filho problemático, você já está marcando esse indivíduo como uma pessoa problemática, que não consegue mudar, que não ouve opinião, que não obedece, que não constrói nada. Então é muito mais fácil a pessoa ser aquilo que todo mundo diz que ela é, do que ser outra coisa. Entende? É o conforto desconfortável. Eu sempre trago esse exemplo nos meus atendimentos, nas minhas reflexões. Às vezes a gente não consegue abrir mão de uma coisa que nos acompanha a vida toda porque a gente tem medo de nos entregarmos a algo novo. Porque a gente não sabe o que vai esperar, o que o outro vai achar, se a gente vai gostar, se o outro vai gostar. Então é melhor você ficar naquilo ali que já está habituado de ser a criança problemática, o adolescente problemático, a criança boazinha, o menino que não dá trabalho, o menino que é quietinho, silencioso, que não fala nada, que nunca... Enfim. Então cuidado com os rótulos. Os seres humanos mudam e crescem o tempo todo, especialmente os pequenos. Então teu menino pode ser muito bonzinho hoje, mas não é porque ele vai ter uma adolescência difícil que ele vai deixar de ser teu filho, que ele vai ser marcado e não vai poder ter mais nada na vida porque ele foi problemático por um momento. Então prestem atenção. E novamente, se ficar difícil, se está difícil para você assumir esse papel de pai, de cuidador, de responsável, busquem terapia. Porque a maioria dos pais fazem o seguinte:
coloca os filhos na terapia. E eu digo isso por experiência própria, enquanto psicóloga de adolescentes, de criança. A maioria dos problemas são os pais e não os filhos. Na maioria das vezes, os filhos são sintoma dos seus pais. Então, se é uma criança que tem muito medo o tempo todo, talvez sejam os pais que amedrontem essa criança. Isso não de uma forma intencional, mas as suas atitudes levam seu filho a ter medo e insegurança o tempo todo. Entende? Então, vamos lá. É melhor descrever o que você vê e É melhor descrever o que você vê e expressar aquilo que você admira, em vez de julgar. Sendo assim, diga: gostei de ver sua concentração enquanto fazia aquelas contas. Em vez de falar: você tem facilidade para a matemática. Entende? Essa questão que pode ser um pouco confusa. Enquanto pais, a gente tem muita facilidade, talvez, de elogiar os nossos filhos. Então, falar: você é tão lindo. Eita, como você... Essa sua nota foi muito boa, você arrasou, tirou um 10, eita, coisa boa. Vamos prestar atenção no que a gente está elogiando, na forma como a gente está elogiando. Então, ao invés disso, de usar essas formas assim, vamos tentar ser mais profundo, sabe? Não só superficial, para que os nossos filhos se sintam enxergados, vistos. Então, se o menino tirou a nota boa, você fala: nossa, filho, tá vendo todo o esforço que você fez, de ter estudado, de ter feito as tarefinhas, mesmo sem vontade. Olha o resultado, você tirou uma nota boa, tô tão feliz por você. É diferente de você falar: parabéns por ter tirado 10. Não fez mais do que sua obrigação. Entende? Ou de você ver o menino ali, cortou o cabelo, tá bonito. E falar: eita, filho, como você tá bonito. Fala: você está muito bem, olha como você cortou o cabelo, você mudou sua expressão. Você está se sentindo confortável com esse corte de cabelo? Ou a menina, vamos usar um tema que está acontecendo bastante, que é a transição capilar. A menina era alisada e está sendo cacheada agora. Eita, filha, que legal. Você está se identificando com seu cabelo. Você está se sentindo bem. Você está confortável. Vamos escolher um creme diferente para tentar melhorar ainda mais os seus cachos. Vamos com uma mãe lá num salão especializado em cachos para você ainda ficar cada vez mais segura, mais confiante. Mas não rotule uma coisa só. Não seja vago nas suas palavras, nos seus elogios de falar: você tá muito bonito hoje, viu, filho? Você tá muito bonita, filha. Parabéns pela sua nota. Parabéns por esse comportamento. Vamos agregar valor e experiência naquele momento, para que a criança veja: eita, poxa, mãe tá prestando atenção mesmo em mim, né? Pai não tá prestando atenção mesmo em mim. Não é só uma coisa, não é só o que todo mundo faz. Não faça só o que todos fazem, o que é esperado. Sabe? Trabalhe isso, essa possibilidade de você ser mais sensível aos seus filhos. Então vamos lá, continuar. Em vez de dizer que tem facilidade em matemática, diga: seu desenho me impressionou, gostei dessa casa, parece estar sorrindo, isso transmite felicidade. E não: lindo desenho. Entende? Não seja superficial de falar: eita, seu desenho tá lindo. O menino só fez um rabisco, mas fala: eita, gostei dessa parte aqui, viu? Ficou bem legal. O que é que você quis dizer com isso? O que é que esse desenho está representando? Você caprichou, que legal, gostei muito. Entende? É diferente. Elogie o esforço, descreva o que você vê, o que você sente e estimule seus filhos sem julgar. Descrever e encontrar algo específico para valorizar é muito mais estimulante do que um julgamento genérico como: ótimo trabalho, você é bonito, ficou muito bom. É muito mais trabalhoso, lógico, porque isso vai solicitar mais de nós como pais, mais da nossa criatividade, porém os benefícios são muito maiores. Então vamos lá. É muito mais benéfico do que uma crítica. Se toda a página escrita estiver um caos, mas a letra P estiver traçada com perfeição, tudo o que você precisa dizer é: gostei de como você caprichou nesse P. Menino, que P bonito, gostei. Ficou muito bom. Com sorte, da próxima vez, você vai gostar de mais letras. E aí, mais um exercício: pega papel e caneta. Em vez de julgar o que faz, observe e valorize aquilo que você acertou. Isso é para você, não para o seu filho. Em vez de você julgar,
que não ficou legal o teu trabalho, de que teu cabelo não ficou bom, de que você não escolheu bem a sua roupa. Valorize o que você acertou. Teu almoço não ficou legal, mas vamos procurar alguma coisa que ficou boa? Não foca só no que é ruim, não. O que é ruim sempre vai chegar, mas existem coisas boas também para a gente valorizar e observar. Então, por exemplo, em vez de dizer ou pensar algo como eu faço um ótimo pão, tente me concentrar nos meus pães. Está valendo a pena. Percebe? É diferente. Em vez de dizer sou péssimo em yoga, tente comecei a fazer yoga e já melhorei desde a semana passada. Se você está na academia, eita, tô muito ruim, viu? Sou muito fraca. Vamos pensar assim, eu comecei de fato ruim, mas eu tô melhorando, tô evoluindo. Com o passar do tempo, vou ficar ainda mais forte, vou ficar melhor, vou executar o exercício de uma forma melhor. Não são tanto as palavras que importam. Não estou proibindo terminantemente o uso de bom ou mal, e sim suspender o julgamento ou encarar as nossas próprias conclusões com mais leveza. Isso vai causar menos mal a nós mesmos e aos nossos filhos. Ou seja, parem de ser genéricos. Vamos ser sensíveis a nós e aos outros, entende? E aí estamos terminando os 3 últimos parágrafos. Comecei esse livro falando sobre o comportamento, em vez de concentrar em seus filhos, porque o que torna uma criança um indivíduo único que é ou vai ser, se ainda não estiver nascido, é uma combinação singular de fatores genéticos e ambientais. E você é uma parte fundamental do ambiente, do qual os seus filhos farão parte. A forma como nos sentimos em relação a nós mesmos e a responsabilidade que assumimos pelas nossas reações aos nossos filhos são aspectos importantes da educação, que são muitas vezes negligenciados, porque é muito mais fácil nos concentrarmos nas crianças e nos comportamentos delas, em vez de examinar como elas nos afetam e, por nossa vez, como nós as afetamos. E não é apenas a maneira como reagimos às crianças que molda os seus traços de personalidade e de caráter, mas também o que elas veem e sentem em seu ambiente. E aí ela finaliza: espero ter convencido você a examinar como reage aos sentimentos que seus filhos lhe despertam. Precisamos prestar atenção na maneira como falamos conosco, tomando cuidado com a nossa voz crítica interior. E devemos julgar menos, tanto nós mesmos e nossa forma de educar, como também os nossos filhos. E esse é o primeiro capítulo. Nós encerramos o primeiro capítulo. Eu acho que não tenho nada mais a acrescentar, porque eu acho esse capítulo muito rico. Foi uma excelente introdução. E aí o segundo capítulo é o ambiente dos seus filhos e os tópicos que serão trabalhados no segundo capítulo. Deixa eu só afilar aqui. O que importa não é a estrutura familiar, mas como nos relacionamos. Próximo, quando os pais não estão juntos. Próximo, como tornar a dor mais suportável. Próximo, quando os pais estão juntos. Próximo, como discutir, como não discutir. E o próximo, como estimular a boa vontade. É mais ou menos umas 26 páginas o segundo capítulo, então acho que a gente consegue encerrá-lo em um único encontro, tá? E aí na semana que vem estaremos de volta para continuarmos a leitura. E se você gostou, encaminha para os seus amigos, para alguém que você acha que vai gostar do conteúdo, que precisa ouvir esse assunto. Vou deixar salvo aqui no Instagram, vou também mandar esse conteúdo para o YouTube. Assista quantas vezes for necessário. Se algo te mexeu, te tocou, você pode falar comigo tanto no privado como nos comentários. Fiquem à vontade. Está sendo um prazer poder discutir esses assuntos com vocês. E espero que vocês tenham gostado. É isso. Espero que tenha feito sentido e te feito sentir algo. Um beijo para vocês, um cheiro e até a próxima. Tchau, tchau.